Trump está falando aqui agora que com essa guerra das tarifas, o Brasil ficou rico. Que o Brasil aproveitou aí, tá ficando rico nas minhas costas. Então ele já começou com a conversinha. Bem-vindos a todos, eu sou a Carol Zócoli Brócoli. Pra quem não me conhece, eu sou comediante, eu também sou formada em filosofia. Então nesse canal aqui eu procuro pensar um pouco e rir também, né, gente? Porque o riso ainda não morreu. Se o riso morreu, o Trump vai no velório de azul. Bora ver aqui, pra ver só a notícia, tá, gente? Ele falou que a China ligou para ele. O Xi Jinping me deu um telefonema. A China não confirmou até agora. Eles querem negociar. Negou. E não acho isso um sinal de fraqueza, não, disse Donald Trump, dizendo que a China está a fim de negociar. Informações divulgadas pela Reuters diz que a China já está agindo. Não temos esses dados concretos, isso não é confirmado pelo governo chinês. Agora, em relação ao Brasil, o que Donald Trump disse? Donald Trump disse que o Brasil, essa é muito curiosa, que o Brasil é um dos países que sobrevivem e ficam ricos. Ricos. Você aí que está me ouvindo, você se sente rico? Se sente num país rico? E por quê? Por causa das tarifas dos produtos americanos. Tanto açaí, gente, aquele Oakberry e açaí, tá no mundo inteiro tem aquela porra. É no açaí, a gente tá tarifando muito o açaí, gente, a gente tá ficando rico. Tarifa sobre as importações americanas. A fala exata de Donald Trump nessa entrevista, abre aspas, foi isso que a China fez com a gente. Eles nos cobram 100%. Se você olhar para a Índia cobra 100% a 150%. Se você olhar para o Brasil, se você olhar para muitos países, eles cobram e é assim que eles sobrevivem. É assim que esses países ficam ricos. A gente está rico por causa dos Estados Unidos, Josias? Ninguém me falou isso? O que o Trump fala não se escreve, não é, Fabiola? O que ele falou sobre o Brasil, que é um dos países que sobrevivem, ficam ricos por causa das tarifas que impõem aos produtos americanos, isso não se sustenta. O Brasil é, de fato, um país protecionista, é mais protecionista do que deveria. Seria razoável que o Brasil se abrisse para o comércio do mundo, até para impor alguma concorrência à indústria brasileira, que é muito ávida por privilégios e subsídios e fica de costas para a automodernização. Os privilégios, as tarifas impostas a produtos que vêm de fora permitem à indústria brasileira, algo que não ocorreu com o agronegócio. O agronegócio foi à luta e até com a ajuda do Estado também, por meio da Embrapa, se modernizou e hoje é uma potência mundial. A indústria brasileira, protegida, ultra protegida, se beneficia dessas tarifas do Brasil. Agora, em relação aos Estados Unidos, o Trump não tem do que se queixar. Tanto assim que o Brasil está entre os países que receberam, já num primeiro momento, a menor das tarifas impostas pelo Donald Trump, 10%. Por quê? Porque os Estados Unidos são superavitários na balança comercial, nas transações comerciais com o Brasil. O Brasil compra mais dos Estados Unidos do que vende. Então, a retórica do Trump em relação ao Brasil não faz o menor nexo, Fabiola. Como não faz nexo toda a pregação dele em relação a outros temas? Nós estávamos falando agora há pouco, por conta dessa extraordinária reportagem do Jamil, estávamos falando a respeito da política do Trump de perseguição aos estrangeiros, política de deportação em massa, que agora atinge os brasileiros na região dos Estados Unidos, onde há mais brasileiros. Né? Também essa política começa a fazer água. O Donald Trump, há menos de 15 dias, numa entrevista que deu à sua emissora de estimação, a Fox Notícias, na janela da Fox em língua espanhola, ele disse que tem sido procurado pelo agronegócio dos Estados Unidos, por hotéis, restaurantes, a construção civil, setores que se beneficiam da mão de obra estrangeira nos Estados Unidos. Os americanos não querem fazer o serviço de colheita nas fazendas nos Estados Unidos, não querem trabalhar nos hotéis, não querem servir de garçons nos restaurantes, não querem pegar no pesado na construção civil. E o Trump admitiu, vamos flexibilizar isto para beneficiar esses setores. E aí as coisas que ele disse não fazem muito nexo. Ele falou, vamos instituir uma política que vamos deportar, alguns casos até a gente vai pagar a passagem. O sujeito voltar para o seu país e aí retorna para os Estados Unidos, mas de forma legal, para trabalhar nesses setores
em que a mão de obra não é bem vista pelo cidadão americano. Então, aqui também já começa a fazer água a política dele. Em relação às tarifas, ele fala, a China está me ligando, olha, o Xi Jinping me telefonou. E já ontem, o porta-voz da China dizia que é conversa fiada, que não houve contato, que a China não está. É evidente, Fabiola, quem observa o que está acontecendo nos Estados Unidos e também na China, a China reduziu o seu volume de exportações em função do bloqueio erguido pelo Trump. Esses dois personagens, eles estão condenados a negociar. O Trump vai negociar com Xi Jinping e vice-versa. A questão é como isso será feito. E o Xi Jinping, aparentemente, não quer chegar à mesa de negociação de cabeça baixa. A China não vai baixar, cara, para ele. Xi Jinping já falou, só senta na mesa se voltar a tarifa zero. Chegar, voltar, falar assim, ó, acabou esse trem de tarifa, a gente vai sentar e conversar para ver o que decide. Não vai. E o Trump vai ter que arrumar algum jeito de sair por cima, porque pela personalidade doente dele, ele não pode. Não pode simplesmente perder, entendeu? Agora, está evidente que fez água a política tarifária do Trump. E o Trump, você se recorda, Fabiola, lá no início, quando ele começou a impor essas tarifas ao planeta, ele se vangloriava de estar ao volante. Agora assumimos o volante. Ele tinha a impressão de que se formaria, os líderes mundiais iam formar uma fila ali na porta do Salão Oval da Casa Branca, implorando por acordos com o Trump. Isso não aconteceu. E ele agora verifica que... Sabe por que eu tenho certeza que foi isso que aconteceu? Vou explicar. Porque o Trump, ele tem um transtorno de personalidade. O Trump é um narcisista maligno. Não sou eu que estou falando. Mais de 50 psiquiatras assinaram um documento dizendo isso, em 2016 já. E esse tipo de personalidade, tanto ele quanto o Elon Musk, esse tipo de personalidade, quando ele tem uma sede muito grande por poder. Quando ele está lá, ele simplesmente acha que pode fazer qualquer coisa. Ele acha que venceu. E o Trump acha que ganhou de lavada. Não foi 1,5% a mais só de voto que ele teve. Então ele fica agindo como se ele tivesse ganhado de lavada, como se os Estados Unidos inteiro estivesse do lado dele. E ele age como se fosse assim. Ele, de fato, está ao volante, mas o rumo que ele está imprimindo à sua própria administração é o rumo da... Então, eu parei o que eu estava falando, TDAH, gente. Mas, então, ele ficar... esqueci de novo o que eu ia falar, gente, desculpa. Crise. Então, ele vai ter que rever essa política tarifária. E, em algum momento, a negociação com a China vai se estabelecer. Agora, aparentemente, não nas condições que o Trump gostaria. Então, em todas as áreas, aquilo que o Trump fez ganhou a fisionomia de crise. E a crise num regime presidencialista, como é os Estados Unidos, a crise sempre assume as feições do presidente de plantão. E o Trump está pagando o preço nas pesquisas, e se não providenciar um recuo, uma meia volta rapidamente, vai pagar também um preço que pode ser caro nas eleições de meio de mandato que ocorrerão no ano que vem para o Legislativo americano. 11h10. Olha, a nossa fila de notícias hoje, ela tá assim, ó. Tá demais. Peraí, acho que isso aqui já deu, né? Já era a notícia que a gente queria ver. Mas é isso, ele tá no quesito economia, no quesito imigração, a pesquisa, ele tá lá no pé, tá muito baixo a aprovação dele. Tá tipo 60% de desaprovação, assim, tá bem feio, assim, já. E o pessoal tá querendo que baixe ainda, né? Porque ele tá ainda com 40% de aprovação. Quem são esses 40%? Gente, esses 40%, o que faz com esses 40%, gente? Não sei, esses 40%, se o Trump falar assim, gente, bora todo mundo beber veneno, todo mundo bebe. É possível um negócio desse, gente. Vai ser burro lá na casa do caralho, velho. Eu não sei, eu não quero falar que é burro, eu quero dizer que são desinformados, né? Se bem que tem uns que são informados e são filha da puta assim mesmo, né? E apoiam esses bosta do mesmo jeito. Enfim.